Para você que gosta de comunicação, eu tenho um convite para te fazer. O Conexão com a África vai abordar em 3 vídeos as novas maneiras de se produzir jornalismo na atualidade. Por exemplo, você sabe o que é jornalismo comunitário e como esse tipo de ferramenta pode contribuir para o desenvolvimento social? Pois é isso que a gente vai abordar. O nosso objetivo é inspirar você a criar novos projetos na comunicação em prol do desenvolvimento social, seja aí da sua comunidade, do seu país, do seu bairro, de onde for. Assista agora o primeiro dessa série de 3 vídeos. Para gravar. Você pegou sua água, né? Peguei. Bom, nós já estamos então gravando. Bom, primeiramente, então, para você que está aqui nos acompanhando, mais uma vez nessa publicação aqui do Conexão África, ao meu lado está a Lohane Batista. Hoje a gente vai conversar aqui no Conexão um pouco a respeito das novas formas de se fazer jornalismo na atualidade, formas que vão além dos modelos tradicionais que muitos de nós conhecemos, né? E por que eu chamei a Lohane para a gente debater a respeito desse tema? Primeiro, porque a Lohane é uma idealizadora de um projeto de jornalismo comunitário que se enquadra bastante nessas novas formas de se fazer jornalismo que atualmente, aliás, que nos últimos tempos a gente vê emergindo, né? E por que debater esse assunto, né? Novas formas de se fazer jornalismo, né? Nos últimos anos a gente verifica que nós estamos num processo de transição, né? E para nós que somos jornalistas, esse processo é muito mais visível, né? A gente não depende mais daquele modelo tradicional de comunicação em que nós dependíamos sempre de um veículo para nos informar, né, para nos deixar informada a respeito do que acontece, do que ocorre no mundo, né? Hoje nós já estamos até falando, a gente vai conversar um pouco a respeito disso, né, da coprodução de notícias e reportagens, quando o jornalista se aproxima do cidadão de modo que ambos produzem as notícias, né? Então, vejam como nós estamos evoluindo, né? Isso é, de fato, uma evolução. E evolução essa que foi nos proporcionada graças às novas tecnologias, né, que fazem, inclusive, com que o público se interaja mais com os jornalistas, né, que até então era, entre aspas, os detentores aí da informação, né? E nessa emergência das novas mídias, né, acabam surgindo projetos que são projetos extremamente interessantes e que muitas vezes não tinham espaço nas grandes mídias. E quando eu falo grandes mídias, eu estou me referindo à televisão, sobretudo, mas aos jornais impressos, às rádios. Eu estou me referindo a esses tipos de veículo. Bom, eu acho que eu falei demais já, dei uma introdução aqui sobre o nosso tema. Para você, então, que é estudante de jornalismo, se interessa por comunicação, seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa. Lohane, eu te passo a palavra, eu gostaria que você se apresentasse um pouco aqui para o nosso público, e só para que você se ambiente um pouco, o nosso público aqui é tanto brasileiro como de outros países, principalmente de Moçambique. Então, pode ter alguns momentos em que eu vou precisar de te pedir para, por exemplo, dar exemplos ou coisas desse tipo, só para deixar mais claro aqui para o nosso espectador. Tudo bem? Então, Lohane, eu Tudo te bem. passo a palavra e eu gostaria que você se apresentasse um pouco aqui para a gente, apresentasse o seu veículo, o Conecta Cabana, enfim, eu gostaria que você fizesse a sua apresentação. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite de estar aqui hoje, dar um oi para a galera aí, né, para a galera que te assiste, e dar parabéns também pelo projeto, porque é muito importante essas novas plataformas de novo jeito de fazer jornalismo,
e traz mais pessoas para o meio jornalístico. É muito importante nesse momento que a gente vive uma era de fake news, os profissionais do jornalismo se unir para combater isso, sabe? E trazer informação de qualidade para o público. Bom, eu sou a Lohane Batista, eu tenho 24 anos, sou formada em jornalismo no ano de 2018 pela UNA. Eu moro aqui no Cabana do Paitumás, que é uma favela da região oeste de Belo Horizonte. E o projeto, o Conecta Cabana, ele surge lá no meu TCC, no meu projeto de conclusão de curso, do curso de jornalismo. Mas, na verdade, ele já veio de... Eu só não sabia o que fazer, mas eu já tinha uma vontade muito grande de ajudar a minha comunidade de alguma forma, só que eu não sabia como. Quando eu entro para o jornalismo, na verdade, é uma história até um pouco engraçada, assim, que eu sempre fui apaixonada por fotografia. Na época que eu entrei para a faculdade, não tinha faculdade de fotografia em BH. Então, eu fui para a mais próxima, o que mais se aproximava da fotografia, que era o jornalismo. Aí eu entro na faculdade de jornalismo e simplesmente me apaixono por todas as áreas do jornalismo. Então, assim, e ali eu vi uma forma de ajudar a minha comunidade. Aí eu entro, vou pelo curso, durante todo o curso eu tento debater essa pauta das favelas, só que aí por questões de divergência de ideias também com meus colegas de turma, e a maioria dos trabalhos eram feitos em grupos, né? Então, por divergência de ideias, acabou que nunca era debatido esse assunto que eu queria. Mas, na conclusão de curso, eu resolvo simplesmente andar sozinha. Eu poderia tanto fazer o trabalho sozinho quanto em grupo. Só que eu não queria mais abrir mão dessa pauta, que era o meu projeto de vida. Então, eu fui sozinha, caminhei sozinha para esse projeto. E nisso eu tenho a orientação do meu professor orientador lá na faculdade e começo o Conecta Cabana em 2018, então. No início, como eu disse, só era no caso para a conclusão do curso. E quando eu apresento ele, sou aprovada, os professores me dão parabéns e pedem para eu continue com a página. Mas eu falei que eu não tinha intenção nenhuma de deixar de lado a página. E isso era um projeto que, como eu disse, eu sempre quis ajudar minha comunidade de alguma forma. Então eu vou começando, só que no meio dessa rotina de trabalho, né, eu não iniciei diretamente no jornalismo, infelizmente não é uma área muito fácil de se entrar, principalmente em Belo Horizonte. Então eu começo vou para outras áreas, né, começo a trabalhar em outras áreas, e por causa da rotina, né, cansado, eu trabalhava de segunda a sábado, eu não me dediquei tanto ao Conecta Cabana. Então, o Conecta Cabana, no ano de 2019, ele não tem publicação nenhuma. Só que no final de 2019, eu participo de um projeto aqui no meu bairro mesmo, um curso gratuito. Que lá eu reencontro, na verdade, com um colega de profissão, que é o Emerson Moraes. O Emerson Moraes, ele já foi um professor de um projeto que, quando eu era adolescente, eu participei aqui no bairro. Depois eu esbarrei com ele na faculdade, ele fez faculdade de jornalismo na mesma faculdade que eu, só que quando ele estava saindo, eu estava entrando. Então a gente não teve uma troca de ideias ele também. Mas nesse projeto que acontece aqui no Cabana, que era um projeto de audiovisual, um curso de audiovisual, eu me deparo com o Emerson novamente. Ali a gente tem a possibilidade de trocar ideias e eu apresento meu projeto para ele. E eu apresento, olha, esse aqui é meu projeto, na verdade ele é meu TCC, só que eu quero continuar ele, eu não quero deixar esse projeto morrer. Então, Emerson, por eu saber também a luta dele dentro das favelas também, inclusive ele tinha um projeto lá no Morro Papagaio, ainda tem, na verdade, né? Eu acredito que esteja parado só por causa da pandemia. Então, a gente volta a trocar a ideia do Conecta Cabana e o Emerson entra comigo nessa. Então, o Conecta Cabana retorna em 2020. Nós tivemos uma reunião de pauta em janeiro. Eu e Emerson conversamos, discutimos como seria o retorno. Fizemos vários planejamentos, inclusive. Só que, quando a gente vai retornar, somos surpreendidos com a pandemia, né?
Aí eu achei que estava tudo acabado novamente, que não teria como, até que no isolamento social, assim, eu em casa, eu cheguei a ser demitida desse outro serviço, né, por causa da pandemia. O local teve que fechar, então eu sou demitida e eu nunca consegui ficar parada, na verdade, nunca consegui não estudar, na verdade, eu amo estudar, eu amo pesquisar. Então eu começo a aprofundar no meu projeto. Aí eu começo a escrever, eu começo a trazer pautas, começo a trazer discussões, e o Emerson entra comigo nessa de trazer discussões, pautas, e principalmente no audiovisual, que é ele mexe com isso, né? E eu não tenho essa experiência no audiovisual. Então, o Emerson vem nessa parceria comigo e a gente começa a produzir sem parar na pandemia, né? Na página do Conecta Acabando. Nisso, a gente tenta produzir semanalmente um assunto por dia, né, quando é possível. E vem também o Cabana Pod, que é o podcast, que é a ideia do Emerson, inclusive. A gente traz discussões diversas, de qualquer assunto que entre no assunto da favela, da quebrada, sabe? Aí a gente traz discussões no podcast, a gente traz entrevistados, a gente pede principalmente para os moradores sugerirem pautas, sugerir assuntos, porque a gente exerce aqui um jornalismo comunitário, né? E como eu sempre disse, eu sempre quis dar voz para os moradores aqui da quebrada, eu sempre quis dar voz para o pessoal daqui. Então esse era o jeito, o meu jornalismo dando voz para o pessoal. Eu chego no pessoal e falo: o que você quer saber, o que nós vamos falar lá na página, fala aí para a gente o que vocês querem ouvir. Então, é um jornalismo comunitário e colaborativo que a gente tenta exercer lá no Conecta Cabana. Eu acho muito interessante, tô até anotando aqui essas duas últimas coisas que você disse aqui pra gente, que é um jornalismo para dar voz a quem não tem voz, né? E é um jornalismo colaborativo, né? Eu acho assim, isso muito interessante, porque você vê o seguinte, né? São plataformas disruptivas. Eu acho que essa pode ser a palavra que cabe melhor aqui quando a gente fala de emergência de novas mídias digitais. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de dar a voz que determinados grupos na sociedade nunca tiveram na mídia tradicional, porque aqui no Brasil, para quem nos acompanha e que não é brasileiro, nós temos um problema muito sério que poucas famílias detêm. O monopólio, eu vou dizer, né? Porque de fato não é um monopólio, detém um monopólio das televisões e dos principais veículos de comunicação. E aí está incluído rádio, TV, revistas, né? Uma coisa que aqui no Brasil ocorre, que, por exemplo, em outros países desenvolvidos, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, é impensável, que existe até um termo, que é se eu não me engano, é monopólio cruzado ou detenção cruzada, que é o seguinte: quando uma única pessoa detém uma televisão, um canal de televisão, rádio, internet, portais de internet, revistas. Isso nos Estados Unidos é proibido. Ou a pessoa ela é dona de um canal de televisão, ou é dona de uma revista ou de um jornal. Aqui não. Uma família detém um conglomerado de mídia muito grande, né? E nós estamos vendo, e nós aqui perto de nós, inclusive, nós temos, né, muito isso, né? Bom, mas enfim. Então, com a emergência das novas tecnologias, a gente vê um desprendimento dessa lógica, né, que ainda é a vigente e que, assim, a gente tem que reconhecer que ela tem os seus méritos, né? Ela ancorou um sistema informacional durante muitos e muitos anos, tem lá, sim, os seus méritos, isso a gente não tem que desprezar, mas a gente tem que olhar com bastante cuidado, né, para essa emergência das mídias, das novas mídias surgindo, né? Agora, Lohane, o que eu queria... e antes, só para dar um contexto aqui, né? Quando eu falei que a mídia tradicional aqui no Brasil, ela não dá voz a quem não tem voz, ela geralmente não dá voz para
sobretudo para aquelas pessoas mais pobres da população, que se concentram majoritariamente, como a Lohane bem citou, nas favelas. As favelas aqui no Brasil são conglomerados de regiões em que se concentra a maior parte da população pobre. Então, essas pessoas, muitas vezes, e vários estudos acadêmicos comprovam isso que eu estou falando, não é nenhuma blasfêmia minha, essas pessoas, muitas vezes, na grande mídia tradicional, elas não têm voz, né? E a gente vê que, igual o projeto da Lohane, visa dar voz a essas pessoas, né? Agora, Lohane, e qual que é, de fato, assim, a utilidade do Conecta Cabana? Quais que são as principais pautas que vocês debatem, que vocês, na verdade, produzem? Quais são os temas? São aqueles temas que são mais urgentes, são temas decididos pela população, que são mais urgentes de serem debatidos? Como é que é a escolha, enfim? Bom, eu vou começar falando da experiência própria, né? E primeiro citando a questão da grande mídia, porque, assim, quando eu me formei, quando eu saí da faculdade, eu me deparo com um cenário completamente frustrante. Que, assim, só o diploma não era o suficiente para eu exercer a profissão de jornalista aqui em BH. Assim, eles me pediam experiência em audiovisual, algo que eu não tinha, experiência em várias outras questões dentro do jornalismo, mas que às vezes essas experiências não são oferecidas a nós. Então, hoje eu me considero uma jornalista independente. Mesmo aí, é aí que eu começo a andar com as próprias pernas, como se diz assim, né? Aí eu vou para a página Conecta Cabana, como jornalista independente, e a gente começa a produzir pautas de assuntos do Cabana, inclusive, principalmente, né? Mas não só do Cabana, como assuntos de todas as outras favelas, assim, que vão colocar assim, qualquer assunto que vai influenciar dentro da favela. Por exemplo, a gente vê pautas, por exemplo, a gente vê dias, por exemplo, hoje é o dia do hospital, e realmente hoje é o dia do hospital. Aí a gente pensa assim, vamos, no meio da pandemia, vamos colocar o dia do hospital para conscientizar o pessoal a ficar em casa, porque realmente dentro das favelas não é fácil o pessoal ficar em casa, né? Por vários motivos, assim, são várias pessoas morando na mesma casa, o pessoal tem que sair para trabalhar, só que assim, o pessoal que realmente não tem nada a fazer na rua, para ficar em casa, porque tem muita gente que gosta de ficar na esquina conversando. É a questão da convivência da favela, a gente o pessoal muito junto, o pessoal muito unido, gosta de ficar na rua conversando, debatendo. Então, assim, a gente pede para ficar em casa. Questão de Enem, igual mudou a data do FIES, SISU, ProUni, isso influencia os nossos estudantes aqui dentro da favela. Então, a gente, olha, galera, a data mudou. Dá uma olhada aí, vão ficar atentos. Questão da violência policial, principalmente, sabe? Essa semana eu recebi um relato de policiais que estavam andando na viatura com armas para fora e a população estava assustada. Então, assim, a gente tenta debater isso, assim, por que a polícia está fazendo isso, sabe? Não tem, sendo que a gente sabe que toda favela, assim, na verdade, todo lugar, não só as favelas, tem droga. E é um problema muito mais complexo do que vai além das favelas. Assim. Muito. Então, assim, não tem o porquê da polícia chegar aqui dentro intimidando desse jeito. Então, a gente traz essas discussões para dentro da favela, principalmente, mas uma voz dada pelos moradores. Aí, por exemplo, os podcasts, a maioria são os moradores que falam com a gente. Olha, queria saber desse assunto. É igual tem uma caminho ali, questão do alcoolismo, porque dentro das favelas realmente a gente vê muita pessoa dependente do álcool. Então, assim, a pessoa, eu queria saber um pouco sobre isso, por que é o pessoal mais pobre que é mais dependente do álcool. Então, a gente vai pesquisando, trazendo dados.
trazendo entrevistados que às vezes queiram falar da sua experiência própria, e a gente traz esses assuntos aqui também. Entendi. Agora, ô Lohane, e a utilidade, assim, do projeto de vocês? Vocês já, aliás, você, né, já está começando a sentir, assim, uma interação, já está começando a sentir que o projeto está sendo útil, está cumprindo com a sua proposta? Oh, bastante, bastante, bastante. A gente tem recebido muito feedback positivo, sabe? O pessoal tem mandado mensagem para a gente, tanto no Instagram quanto no Facebook, dando parabéns pelo projeto. Quando eu comecei o Conecta Cabana, eu achei que eu começaria andando sozinha, que eu estaria sozinha. Só que quando a gente começa a nossa caminhada, a gente vê o tanto de gente que está aqui dentro, mas que na verdade não tem um meio, não sabe como ajudar a comunidade. Então, assim, quando uma primeira pessoa dá aquele primeiro passo, vem todo mundo para tentar ajudar. Então, é isso que está acontecendo. Muitos artistas daqui, tantos artistas que às vezes eu nem conhecia. Eu não tinha, às vezes, não tinha ciência desses artistas, que tinha tanto artista dentro da cabana. Porque, assim, a gente vê artista vindo lá do Morro das Pedras, a gente vê artista vindo da Serra, e eu ficava assim, mas e o cabana, gente? O que está acontecendo? Será possível que a gente não tenha artista aqui dentro? Só que a gente tem. Só que, assim, às vezes os meios, igual a gente já falou, a questão dos meios, a internet ajuda muito, ajuda muito. Se não fosse a internet, eu não sei se eu estaria fazendo isso hoje, sabe? Então, assim, isso tem ajudado bastante os artistas. A gente tem, uma questão, uma pauta também do nosso projeto lá. A gente tenta exaltar nossos artistas, a gente traz eles, a gente mostra eles, inclusive. E é isso, é todo mundo andando junto, o pessoal tá vindo, dando feedback bacana, o pessoal tem ajudado, o pessoal tem mandando sugestão de pautas, os artistas têm apoiado bastante. A gente tem programado lives para a gente conversar com os artistas, inclusive, para eles falarem um pouco do projeto deles, para falar do trabalho deles. Os podcasts também, questão da ação da quebrada, para dar voz para esse pessoal. E, assim, tem um programa, inclusive, da Globo, que eu assisto e eu gosto muito, na verdade, que é o Rolê Minas Gerais. Eu acho que é um programa, assim, eu não sei se eu já vi igual do repórter vir aqui dentro da favela, que eles da Globo mesmo, eles vêm nas favelas mostrando, né, questão da vivência da favela, o cotidiano da favela. Não me lembro de ter visto nada igual no meu tempo de vida, assim. E eles vêm, eles falam de assuntos, eles falam do artista, só que, assim, é muito bacana. Admiro muito o programa deles. Só que ainda é uma informação para a favela. Não é uma informação vinda da favela. É assim, o nosso jornalismo de dentro aqui, o nosso Conecta Cabana, ele é para os moradores e com assuntos dos moradores. Assim, é para eles e com eles. Resumindo assim. E o jornalismo lá, por exemplo, do Rio de Gerais, vamos colocar que é para eles, assim, somente. Aqueles repórteres, eles não são de dentro da favela. Entende? Mesmo que tenha um que é morador de quebrada, não tem um que é morador do cabana. Então, assim, eu acredito que na minha posição aqui, que eu esteja, no caso dessa entrevista, na minha página lá, eu acredito que o pessoal se sinta representado por ter uma moradora do cabana que está trazendo informações do cabana e para o cabana, e sendo daqui de dentro, sabe? Então, é questão da representatividade também desse pessoal. Então, eu acho que por isso também que o feedback tem sido bem positivo em relação à página. Representatividade essa, né, que muitos grupos, ao menos aqui no Brasil, não possuem, né, assim, na grande mídia. Agora, o Lohane, fazendo uma observação sobre esse programa da Globo, bom, eu não assisto, mas, assim, eu posso imaginar por que agora, né, ou de uns anos para cá, eles estão emergindo, porque é o seguinte, primeiro que eles descobriram que a internet tem um potencial muito grande de dar voz a
a nós, né? A nós aqui, independentes, né? E eu acho que, como eles se viram com uma nova concorrência, eu vou dizer assim, então eu acho que é um meio, assim, de eles começarem como é que eu posso dizer, a realizar projetos em torno disso. E o segundo fator, que eu acho que deve ser o mais preponderante de todos, bom, e isso, é claro, estou dando agora a minha opinião, porque é o fato de que nas favelas, a gente sabe que as favelas têm um potencial de consumo enorme. Portanto, assim, a, quando um sistema midiático dar voz a um determinado segmento que tem um potencial econômico muito grande, isso acaba se refletindo economicamente em vários outros âmbitos da sociedade, né? Então, acho que pode existir esses dois fatores, né? Mas, ô Lohane, agora é o seguinte, eu queria apresentar aqui para o nosso público, inclusive pegando até informações do seu próprio trabalho de conclusão de curso, seu TCC, que inclusive eu te parabenizo, tá, por ele, e só para relembrar aqui para o espectador, foi graças a esse trabalho de conclusão de curso da Lohane que surgiu atualmente o Conecta Cabana. Você fala aqui, né, menciona, na verdade, né, que existem várias nomenclaturas atualmente que paira o jornalismo, né? Que é o jornalismo comunitário, o jornalismo popular, o jornalismo cívico, jornalismo hiperlocal, jornalismo alternativo, né? Todas essas experiências de jornalismo, isso é uma opinião minha, a gente pode verificar de uma forma mais visível atualmente na internet, que é, por exemplo, o caso do Conecta Cabana, né, que talvez se enquadre em jornalismo hiperlocal, mas ao mesmo tempo é um jornalismo comunitário e também um jornalismo cívico, né? Então, assim, está o tempo todo ali se conectando, né? Agora, o Lohane, eu gostaria de apresentar aqui para a gente algumas informações e que me chamam muita atenção essas informações, que diz respeito ao Atlas da Notícia aqui no Brasil. Ou seja, o Atlas da Notícia, desenvolvido pelo Projor, que é um Instituto do Desenvolvimento do Jornalismo aqui no Brasil, com parceria com o Observatório da Imprensa, que é outro órgão de crítica de mídia aqui no Brasil, essas duas entidades produziram um levantamento chamado Atlas da Notícia. E eu vou compartilhar aqui com a gente, o Lohane, porque eu acho muito interessante, porque esse levantamento mostra as lacunas informacionais que existem aqui no Brasil, ou seja, é o que eles chamam de os desertos da notícia. São cidades, regiões que não possuem nenhum veículo de comunicação. E assim, chama muita atenção. Eu vou compartilhar aqui com a gente. Você consegue ver, Lohane? Lohane, você consegue ver? Eu consigo. Tá, ótimo. Bom, então, como eu disse, o Atlas da Notícia, é um levantamento feito pelo Projor, um Instituto de Desenvolvimento do Jornalismo aqui no Brasil, com parceria com o Observatório da Imprensa, que é um instituto de crítica de mídia aqui no Brasil. Bom, esse aqui é o mapa do nosso país, e todos os lugares que estão em vermelho refere-se a 3.487 cidades. Cidades essas que não possuem nem um veículo de comunicação. Nós estamos falando de 62% do território nacional. 62% do território nacional não possui nenhum veículo de comunicação. Ou seja, então, apesar de nós termos veículos tradicionais, a grande mídia, enfim, esses veículos tradicionais não atuam nessas esferas do território brasileiro. Portanto, é um deserto mesmo de notícia, né? De notícias. E aqui, nesse outro mapa aqui agora, são os não desertos, ou seja, são os locais, as cidades que possuem pelo menos um veículo de comunicação. E são apenas 1.009 cidades. O Brasil tem cerca de
5 mil, um pouco acima de 5 mil, um pouco não, né? Bem mais acima de 5 mil cidades, 5.500 mais ou menos, e as cidades, e o total de cidades que possuem pelo menos um veículo significa 19% do território nacional. Ou seja, nós vemos, portanto, o Lohane, uma dependência muito grande da grande mídia. Por quê? Porque acontece o seguinte, quando a cidade não tem um jornal próprio, ela acaba, por exemplo, escutando programas de outros locais. É muito comum isso aqui no Brasil, as pessoas lá do extremo norte estarem sabendo muito do que está acontecendo aqui no Sudeste, em São Paulo, lá em Brasília, no Rio, do que sabendo do que está acontecendo na própria cidade, né? Isso é algo muito comum. E isso vem em virtude desses desertos de notícia, né? E aí, bom, por que eu fiz toda essa novela, né? Porque para mostrar a importância das novas tecnologias digitais para a difusão dos veículos informacionais, né? E aí, Lohane, eu te pergunto, assim, a sua percepção, a sua avaliação, assim, a respeito do sistema comunicacional brasileiro, aonde estamos falhando, onde podemos melhorar. Eu acho que da minha parte eu já dei a minha opinião e agora eu gostaria de ouvi-la. Então, eu falo assim, por experiência própria, no caso, eu estou, desde o início dessa pandemia, mostrando dados para o pessoal aqui e trazendo para a nossa realidade a questão da pandemia. É igual, faz pouco tempo que nós tivemos a primeira morte aqui no bairro, por Covid-19. E a gente faz vídeo, a gente faz campanha, a gente fala, gente, está morrendo, gente. Olha aqui, eu estou mostrando os dados, eu faço esse vídeo. Pode ser que no mesmo dia vão colocar assim, o estado de Minas, publique lá que várias pessoas morreram em tantos bairros. O pessoal compartilha a notícia do estado de Minas, mas não compartilha a minha notícia, que é a notícia que está dentro da realidade deles. Por exemplo, a prefeitura pega lá e fala assim, morreram tantas pessoas nesse bairro, tantas pessoas nesse bairro. Eu pego, porque o Cabana assim, não é só o Cabana em si, é a região do Cabana. Ele Abrange outros bairros, né? Abrange outros bairros, que é Vista Alegre, Vila Oeste, Matheus, Nova Cinta, Patrocínio, Nova Gameleira. Então, esse é o grande Cabana, que chama. Então, eu pego esses bairros e trago para a nossa realidade. E falo, olha, morreram tantos no Nova Cinta, morreram tantos no Cabana, morreram tantos no Vista Alegre. Trago para a nossa realidade e tiro aqueles outros bairros que, não, no caso, não interessa o meu veículo de informação agora, no caso, né? Então, assim, eu vejo que é mais por questão... Tem a questão da credibilidade também, né? E da audiência da grande mídia. E é por isso também que a gente fez até uma live lá na nossa página para mostrar mesmo o nosso rosto, para eu falar que eu sou a Lohane, eu moro aqui, eu estou cuidando dessa página, junto com o Emerson Moraes. O Emerson mora no Barreiro, mas é ex-morador do Cabana. Então é a gente, sabe? Que, tipo assim, o pessoal que já viu a gente, que conhece a gente, fala assim, olha, realmente eles são pessoas de confiança, então eu vou compartilhar isso. Mas eu acho que eu não... Assim, a gente não vai ter a mesma credibilidade, por exemplo, de um estado de Minas. Mas eu acredito que é mais por isso. É igual, por exemplo, o meu público, ele vai dos 20 a 35 anos. É um público mais jovem. Então, o pessoal que tem mais facilidade em acesso à internet. O pessoal mais velho, por exemplo, eles... igual, assim, eles ligam a TV para ver o jornal que passa na TV. É igual, eles... Quem nunca teve uma pessoa na casa que senta lá do lado do radinho para ouvir o jornal na hora do radinho, para ouvir um Itatiaia lá na hora das notícias lá? Então, assim, vai muito além, assim, também da credibilidade, vai também do acesso. É igual, eu agora tenho condições só de estar na internet. Não tenho condições de estar na TV, não tenho condições de estar no rádio, para abranger esse pessoal mais velho. Mas eu acho que é mais por esse lado aí, questão da credibilidade e a questão também de audiência.
a questão da onde que o público que eles atingem, e inclusive isso aconteceu hoje, que eles leram, assim, tinha a notícia do estado de Minas, eles abriram a notícia e tiraram um print onde falava que o Cabana do Pai Tomás tem 13 casos de síndrome aguda grave. Então, assim, a pessoa se deu ao trabalho de abrir a notícia do estado de Minas, mas não se deu ao trabalho de entrar na página, onde só você bater o olho, você vai ter os dados lá, sabe, do nosso Cabana lá. Então, é muito... Eu, na verdade, eu nem sei, assim, o porquê. O que eu estou tentando fazer com isso é realmente ir atrás desse público, falando assim, gente, a gente tem a página lá do Conecta, vamos dar uma olhada lá, que a gente traz essa realidade aqui para o nosso meio. A gente está aqui para representar vocês. Então, assim, o meu trabalho está sendo esse, de captar meu público aqui e trazer informações para eles. Só para contextualizar, a Lohane mencionou 2 veículos de comunicações tradicionais aqui da nossa cidade, Belo Horizonte. Ela mencionou o Estado de Minas, que é um jornal tradicional, inclusive aqui no estado, e ela mencionou a Rádio Itatiaia, que também é uma rádio bastante tradicional aqui. Agora, Lohane, sobre essa questão, né, de que você falou, acho muito interessante, porque eu estou vendo, né, a minha percepção é de que o Conecta, ele quer que nós falemos de nós, né? Assim, é algo, não eles falam da gente, é nós falando de nós mesmos, né? Com as nossas capacidades, né? Agora, muito interessante isso que você falou e me dá um gancho para eu apresentar aqui outros dados, e esses dados agora são da pesquisa de mídia brasileira, de 2016, a última, inclusive, que foi feita, que foi produzida pelo antigo Ministério das Comunicações, que hoje, infelizmente, não existe mais, pertencente ao governo federal, e que em 2016 a pesquisa nos trouxe um dado muito interessante que mostra o seguinte, que o costume de assistir televisão ainda em todos os dias da semana ainda faz parte de 47% dos entrevistados dessa pesquisa. Essa pesquisa ouviu 15 mil pessoas, mas ela nos dá uma amostra, uma pesquisa amostral, então, portanto, dá uma amostra de todo o país, né? Portanto, então, a gente pode depreender que 47% então dos brasileiros assistem televisão diariamente, ou seja, a televisão, portanto, aqui no Brasil ainda domina no que tange a informação, né? Agora, os outros dados que eu quero apresentar ainda dessa pesquisa em relação à internet, né? Como é que como é que está a difusão, não, perdão, o acesso à internet, se as pessoas confiam ou não confiam, né? Então, essa pesquisa, ela perguntou o seguinte, né? O senhor ou a senhora costuma acessar a internet mais durante a semana, ou seja, de segunda a sexta-feira, né? E a grande maioria, assim, das pessoas, por faixas etárias, a grande maioria que acessa a internet todos os dias é um público de 35 a 54 anos. É uma coisa que até nos surpreende bastante, né? O público que mais acessa diariamente. E o público que mais... cuja profissão... E o público, perdão, que mais acessa e a profissão desse público que mais acessa está ligada à administração pública. Ou seja, a gente pode, então, entender que são pessoas, por trabalharem na administração pública, que têm mais acesso, eu vou dizer assim, diário à internet, né? A pesquisa também, ela fez uma outra pergunta aos entrevistados, que é: gostaria de saber se o senhor ou a senhora confia nas notícias que circulam nos diferentes meios de comunicação.
nos diferentes meios de comunicação digitais, né? E é muito interessante, por quê? Porque entre faixas etárias a gente vê que o público é exatamente o seu público, Lohane, de 24, de 25 anos, aliás, de 18 anos a 44 anos, é o público que mais se informa pela internet aqui no Brasil. E que, de acordo com a pesquisa, confia muitas vezes nas informações repassadas. No entanto, a gente vê ainda, Lohane, que há um longo caminho de credibilidade de nós, né, jornalistas independentes que atuam em meios digitais, né? Na sua opinião, como é que a gente pode fazer para cativar essa credibilidade que hoje a mídia tradicional tem? Bom, como eu já tinha dito, eu não sei se eu chego à credibilidade da grande mídia. Assim, sabe? O meu jornalismo é um jornalismo comunitário. Inclusive, quando eu me formei em jornalismo, que eu andava aqui nas ruas aqui do bairro, o pessoal me perguntava quando que eu ia aparecer na televisão. Então, assim, e eu explicava, olha, o jornalismo não é só a TV, o jornalismo não é só o rádio. Eu me formei para ajudar a comunidade, aí eles, mas como você vai fazer isso com o jornalismo? Não tem jeito, não sei o quê. Eu falei, não, espera um pouquinho, que a gente está com o projeto, a gente vai apresentar para vocês. Então, assim, eu não sei se eu chego à credibilidade da grande mídia, mas o que eu tô, com o meu trabalho que eu estou tentando fazer é realmente mostrar assim, quem eu sou, colocando o meu rosto para falar, olha, eu sou a Lohane, eu moro aqui no Cabana há 24 anos, desde quando eu nasci que eu moro aqui, eu me formei em jornalismo, então assim, eu sou uma profissional séria, estou aqui não para transmitir a fake news, para trazer o jornalismo sério que vai ajudar a minha comunidade. Então, assim, a questão, eu falo assim, por mim, hoje, eu não, na maioria das vezes, assim, eu não me informo pela internet, justamente por causa das fake news, que são muitas, muitas, muitas. O jornalismo hoje, nesse meio que a gente está, a gente tem sofrido muitos ataques. Muitos. Então, assim, hoje a gente fala que é jornalismo, o pessoal fala, jornalismo é comunista, jornalismo é isso, jornalismo é aquilo. Então assim, a gente tem sofrido muitos ataques, muitos. Não eu, assim, sabe? A profissão, o jornalista, assim, a profissão que eu falo, no caso. Então, assim, eu não me formo, na maioria das vezes eu não me formo pela internet, ou eu entro em sites oficiais, ou eu vejo grandes reportagens, no caso, em veículos de informações que eu confio. Então, assim, o pessoal, eu vejo que na maioria das vezes, e isso acontece muito nos grupos do WhatsApp, por exemplo, o pessoal, tá rolando um boato de que aconteceu isso. Ou então, eu acho que. Então, o meu papel no meio desses grupos está sendo, olha, se você acha isso, você não compartilha. Você tem que ter certeza. E você tem que saber qual veículo que é. Você confia nesse veículo? Se você confia nesse veículo, então pode ser que seja verdade, mas é bom você pesquisar isso também. Então, assim, a questão da credibilidade que eu busco hoje é justamente com o meu público aqui dentro do Cabana, porque primeiro eu vou conquistar, estou tentando conquistar meu público aqui dentro, primeiro eu conquisto os moradores do Cabana, depois aí eu passo para os bairros ao redor, entendeu? E depois pode ser que a gente conquiste uma credibilidade em Belo Horizonte. Mas isso começa aqui nos primeiros passos. A gente começa aqui no início, a gente começa de dentro, para depois expandir. Mas a credibilidade, assim, a mesma credibilidade da grande mídia, só de quem me conhece, só de quem conhece o Emerson mesmo, que tá assim, que a gente que está por trás do Conecta, só por isso. Agora, cativar uma pessoa que nunca ouviu falar no bairro Cabana do Pai Tomás pode ser um pouco difícil. Uhum. Agora, Lohane, e como é que você vê a cobertura do seu bairro pelos grandes veículos de mídia?
É assim, um dos motivos também de eu ter criado o Conecta Cabana é porque eu estava muito incomodada com a cobertura que a mídia dava sobre todas as favelas, na verdade, né? Na maioria das vezes, vou colocar 99% das vezes, é droga, é violência, é criminalidade. Só que existem dentro das favelas. Isso exclui a nossa cultura, isso exclui o nosso cotidiano, assim, sabe? Exclui nossos artistas. Então, assim, eu tô lá no Conecta falando, olha, aqui não existe só violência, aqui não tem só droga. Na verdade, isso aqui dentro da favela é somente 10%. Os outros 90% é arte, é gente do bem, é gente trabalhadora, é cultura. Que, assim, e eu não sei o porquê da grande mídia focar só na criminalidade, só nas drogas, porque a favela tem tanta pauta, que às vezes eu me sinto até sufocada do que eu vou falar primeiro lá na minha página. Então, assim, a gente tem tanta coisa para falar aqui, tanta coisa boa, tanta cultura, tanta arte, que a gente fica assim, nossa, o que eu vou falar primeiro? Quem que a gente vai entrevistar primeiro? Então, assim, é muita pauta que a gente tem. A gente não se expõe só a violência, a droga. E é como eu já disse, aqui dentro a droga, a violência existe em todo o mundo. Não é só dentro das favelas. Aqui pode ser que seja um pouco mais explícito, mas não quer dizer que aqui tenha mais, não. Tenho certeza que outros bairros, inclusive da, da zona sul aqui de BH, pode ser que tenha mais droga do que dentro da própria favela. Isso pode ser que sim, na verdade. A questão aqui é que é mais explícito mesmo. Aqui o pessoal fica na rua mesmo, mas a gente tem muitas outras coisas, muitas outras pautas muito mais interessantes do que só violência e droga. Uhum. Agora, Lohane, uma coisa que me chama muito a atenção e que talvez isso é uma observação que eu faço, que possa atrapalhar, né, o nosso desenvolvimento, né? Quando eu falo nosso, é porque nós somos jornalistas independentes, né, no meio de digital da internet, que é a questão aqui do acesso à internet aqui no Brasil, né? Ainda nós temos um acesso muito caro, muitas vezes um acesso muito precário. Eu, particularmente, não vou dizer em toda a minha vida, mas nos últimos anos eu tenho acesso a uma internet boa, mas porque eu tenho acesso porque eu moro num bairro com uma qualidade relativamente boa de vida. Mas eu já vi, por exemplo, bairros em que nem a telefonia do telefone fixo ainda chega. Né? Isso é algo que em certas regiões é muito comum, né? Por exemplo, de acordo com o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, um dado muito interessante é que 46 milhões de pessoas em 2018 não possuíam acesso à internet aqui no Brasil, o que dá mais ou menos cerca de 22% da população, né? Claro, né? Tá aí. Para a gente chegar ao nosso público, né? Para a gente, inclusive, dar até voz para eles, a gente precisa desse acesso à internet, né? Como é que é o acesso à internet aí no Cabana? Eu digo assim, a internet é de boa qualidade, não é? Existem uma concorrência entre as operadoras? Como é que é? Na verdade, eu falo assim, que hoje a gente pode considerar que o acesso é bom. Só que, por exemplo, tem concorrência, sim, só que não é igual, por exemplo. Onde eu moro, tem as regiões, né? Onde eu moro no alto do morro. Aqui eu tenho duas opções de internet que chegam até minha casa. Então, e tem lugares aqui, que é a região mais baixa, que às vezes tem só uma opção de internet que chega lá, que são a questão de antena, né? Que as operadoras às vezes não conseguem chegar em tal local por causa de antena. E tem lugares aqui, por exemplo, na região mais baixa, que às vezes só tem uma opção de internet, e essa internet não é boa. Então, assim, a pessoa deixa de ter essa opção da internet. Mas, assim, na maioria dos casos, assim,
Na maioria das vezes é que o acesso é bom, mas é igual eu disse, tem lugares que também não é tão bom assim. E a questão do acesso, assim, por exemplo, o meu trabalho lá dentro do Conecta, eu falei, infelizmente, se não fosse a internet, não teria como eu estar realizando esse trabalho. Eu tento estar lá, dentro dentro da internet, exercendo meu trabalho dentro da internet lá, que a nossa página é Instagram e Facebook, e a gente está tentando ampliar para YouTube e essas coisas. Só que eu vejo que o público que talvez eu não consiga atingir por causa do acesso à internet, eu peço ajuda para o pessoal que tem acesso ir lá e tentar ajudar essas pessoas. Eu dou um exemplo, por exemplo, da cesta básica. A cesta básica, no mês passado, se eu não me engano, elas estavam sendo estocadas dentro do supermercado, porque o pessoal não estava indo buscar. Então, assim, tiveram várias reportagens, assim, inclusive a prefeitura chegou a fazer uma nota sobre essa situação e falando, né, que as cestas estavam sendo empilhadas dentro do supermercado porque o pessoal não estava indo buscar a cesta, que é a cesta para auxiliar o pessoal diante da pandemia do coronavírus. Então, eu peguei o site, né, o link lá que o pessoal consulta o acesso à cesta, publiquei publiquei esse link, passei as instruções, nós fizemos um videozinho passo a passo, que talvez a pessoa, às vezes, tem dificuldade também de estar acessando. E no final do post, eu pedi para que o pessoal que se souber, mesmo não podendo sair de casa, se souber de algum vizinho, de algum parente, que talvez não sabe dessa notícia da cesta básica, vai falar com a pessoa, grita a pessoa da janela, fulano, você sabe da cesta básica? Você já viu? Foi o que aconteceu aqui, por exemplo, minha vizinha. Ela perdeu uma cesta básica porque, é assim, no início do mês, você consulta sua cesta básica. E você tem até o último dia do mês para buscar essa cesta. Essa vizinha minha, eu não sabia da condição, assim, não sabia se ela já tinha consultado ou não. Foi até que eu perguntei para ela, falei, fulana, você já olhou sua cesta? Que minha mãe já foi lá buscar. E ela falou, não sei se eu tenho, não sei se eu tenho direito a essa cesta básica. Então eu peguei os dados dela e olhei e ela tinha direito à cesta básica. Então, assim, ela perdeu por falta de informação mesmo. Então eu pedi, olha, aí nesse meu post eu pedi, olha, fulano, se você que está lendo isso, souber de algum vizinho que talvez tenha o acesso à cesta básica, que talvez possa pegar a cesta básica, grita ele da janela e fala com ele, olha, fulano, quer que pesquisa seu CPF aqui? Então, assim, eu não consigo atingir todo mundo, eu tenho consciência, eu não consigo atingir todo mundo, porque não é todo mundo que tem acesso à internet. Às vezes tem acesso à internet, mas a internet não é boa. E às vezes tem acesso à internet, a internet é boa, mas não sabe mexer. Então, assim, eu pego esse pessoal mais jovem, que é o meu público de 20 a 35, eu estou sempre pedindo para esse pessoal ajudar o pessoal mais velho que não sabe mexer na internet a ter acesso à informação que eu estou dando. Esse tem sido a minha ponte para passar informação para todo o bairro aqui. Uhum. Agora, Lohane, para a gente aqui finalizar, porque eu sei que daqui a pouco você tem compromisso lá no Conecta, quais são os próximos projetos, assim, que você tem pro Conecta? Você poderia compartilhar um pouco aqui com a gente? Sim, olha, como eu já disse, a gente tem um podcast, né? Ele chama Cabana Pod. O Cabana Pod, nós tivemos 6 edições. Depois nós tivemos problemas com pagamento de plataforma. E a gente começou a se inscrever em vários projetos para a gente tentar uma renda aqui também. Não conseguimos o projeto, decidimos tirar do próprio bolso, justamente porque o Cabana Pod estava atingindo justamente o pessoal também que não tem internet, porque às vezes você liga ali no seu celular no algum aplicativo de música, você ouve, não precisa necessariamente ter a internet, sabe? Então, o Cabana Pod estava atingindo muitas pessoas, então a gente resolveu tirar esse valor do bolso para pagar. Então, hoje a gente volta com o Cabana Pod, na edição de número 7. Hoje, inclusive a gente vai falar da mídia em relação às favelas.
Então, eu convido vocês a assistirem, a ouvirem, né? Esse nosso retorno do podcast. E, se Deus quiser, nós vamos continuar aí, não pretendemos parar. Nós fazemos lives também. Nesse meio tempo de como fazer para continuar com o podcast, a gente veio com as lives. Nós tivemos duas. Uma para apresentar o Conecta Cabana, justamente para colocar nossos rostos, para mostrar, olha, sou eu, tal pessoa, a gente que está aqui por trás. E teve uma sobre o racismo estrutural. A gente fez uma live sobre esse assunto também. A gente vai continuar com as lives também, a gente tem recebido sugestões de assuntos, a gente vai buscar artistas aqui para se mostrarem também nas nossas lives, e a gente tem buscado não só parceria com sugestão de assunto, como parceria também na produção. Então, a gente está com um projeto aí de trazer colunistas na nossa página. Então, assim, são personalidades de dentro aqui do Cabana, às vezes, que a gente identifica naquela pessoa que a pessoa sabe falar sobre política. A gente chega falando, você poderia, por favor, dar a sua visão sobre a política? Ou, às vezes, a pessoa é da luta antirracial. Fulana, por favor, você poderia participar com a gente, produzir um vídeo para a gente compartilhar na nossa página? Então, são esses 3 projetos que a gente tem por agora, né? Além do levantamento histórico que a gente está fazendo sobre o Cabana. Esses dias a gente publicou de um artista que ele é pintor e ele é conhecido no meio da arte visual aqui de BH. O nome dele é Lorenzato. Assim, por curiosidade, a pessoa que descobriu ele também não sabia, a pessoa foi muito tempo atrás, foi ver uma exposição de arte na Savassi desse Lorenzato e descobriu que esse Lorenzato morou no Cabana. Nossa. Então, assim, nem a pessoa que foi ver sabia dessa história. Então, a pessoa compartilhou essa informação com a gente foi atrás, a gente realmente viu que ele morou aqui no Cabana por um bom tempo e que, inclusive, nas obras de arte dele, tem lugares do Cabana nas obras dele. Então, assim, a gente compartilhou um videozinho rapidinho, assim, algumas obras dele, inclusive alguns lugares aqui do Cabana que ele pintou. E aí você vê, a época que ele morreu em 1995. Então, assim, já faz muito tempo. E olhando as obras, a gente ainda consegue identificar alguns locais aqui do Cabana. Então, a gente está tentando trazer esse levantamento, né, tanto desse artista, quanto também da história do Cabana. A gente tem um outro projeto aqui, inclusive já virou filme, do pessoal que chama Da Lona ao Pai Tomás. É um outro projeto, não está vinculado com o Conecta Cabana, mas a gente tem buscado parceria com esse pessoal justamente para a gente se unir e a gente fazer algo histórico aqui para dentro do nosso Cabana, que, assim, e quando eu li o projeto deles, assim, eu li por alto, mas mesmo não cheguei a ler completo, mas eu vou ler, eles falam assim que eles se incomodaram porque o Cabana, você pesquisava sobre o Cabana, você não achava nada de levantamento histórico. Então, eles resolveram fazer esse levantamento e fizeram um filme com relatos de moradores de como o Cabana foi construído. O filme chama Da Lona ao Pai Tomás, que vocês podem procurar aí. Qual que é o nome? Repete aqui pra gente, porque isso é muito interessante. Eu, inclusive, vou ver. É um documentário, na verdade, né? Chama Da Lona ao Pai Tomás. Da Lona? Isso. Gente, então tá aí a dica. Da Lona ao Pai Tomás, um documentário sobre as origens do Cabana do Pai Tomás, que é um conglomerado de bairros aqui de Belo Horizonte. Ótimo, tô até anotando aqui já essa dica. Da Lona ao Pai Tomás, não é isso? Inclusive, é a história contada pelos moradores, né? Aí, como eu disse, é um projeto de outras pessoas, né? Andréia e Marcos, que são os dois que produziram esse documentário. Não está vinculado com o Conecta Cabana, mas nós estamos buscando parceria com eles, né? E para a gente realmente juntar e fazer um grande documento sobre o Cabana, por exemplo. Aí a gente está buscando aí, igual, por exemplo, o Lorenzato, a gente está buscando a família dele para saber se esse pessoal mora aqui ainda.
A gente tem publicado nas redes sociais. Se alguém sabe da família Lorenzato, para publicar, mandar para a gente algum contato. Inclusive, eu peço aqui também, precisa nem ser exatamente do bairro Cabana, assim, se tiver outra pessoa em outros lugares aqui de BH, para entrar em contato com a gente, justamente para a gente saber um pouquinho mais dessa história, né? Como é que foi a vida dele aqui dentro do Cabana. E tem sido esse levantamento, né? Então, voltando, né? Nós temos três: o podcast, a live, os colunistas que a gente busca e o levantamento histórico do Cabana que a gente está tentando fazer. Entendi. E nesse levantamento histórico inclui, por exemplo, as origens da população? Assim, eu estou começando pelo nome. Inclusive, hoje chegou o livro para mim, vou até mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui, dá para ver? Ah, A Cabana sim. do Pai Tomás. Esse livro conta, é o nome do bairro, a Cabana do Pai Tomás, mas não tem nada a ver com o nosso bairro aqui, sabe? Nosso favela aqui. Mas é um livro que fala sobre um homem que era escravo e conta a história dele toda aqui. Então, esse livro chegou hoje, eu não consegui ler ainda, mas eu vou ler e tentar buscar o porquê do nome Cabana do Pai Tomás. Por que esse nome foi dado aqui? Às vezes eu posso ir até essa prefeitura também para poder saber. Nós vamos começar por aí, pelo nome. Depois nós vamos buscar as origens. A questão da história dos moradores contando a própria história já tem um filme, né? Que é um grande documento aqui para a gente também. Mas nós vamos começar por aí. Nós vamos começar pelo nome do bairro, depois nós vamos para as origens do bairro. Mas aqui a gente já tem um levantamento que o Cabana do Pai Tomás, que inclusive eu já tinha feito esse levantamento no TCC, ele é uma favela e ela é resultado de uma invasão. Aqui antes era tudo plantação de eucalipto, na verdade, aqui. E aqui tem uma rua chamada 7 de Setembro. É uma rua até muito conhecida, ela dá acesso à Avenida Amazonas ali. E essa rua ela ganha esse nome justamente porque na época, o 7 de setembro, da época que o Cabana foi fundado, os policiais ficavam guardas aqui ao redor da região para justamente evitar as invasões. Só que nas festividades do 7 de setembro, esses guardas saíram do desfile. E foi aí que o pessoal conseguiu invadir a área para fazer o Cabana, sabe? Então, assim, são pessoas que não tinham condições de moradia e que, né, chegaram a invadir um local para morar. Mas, assim, por isso, aí tem essa rua aqui até hoje, inclusive. A rua principal daqui do Cabana chama Independência. Então, assim, tem toda uma história e junto com a história do Brasil aí, que a gente vai dar uma pesquisada também. Isso é muito interessante, viu? 7 de setembro, para quem não sabe, né, o comemorado Dia da Independência aqui no Brasil. Lohane, te agradeço imensamente por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo aqui com o Conexão África. Eu acho que o pessoal aqui vai gostar muito de ver essa experiência que está sendo colocada em prática aqui no Brasil. E a experiência da Lohane, gente, é uma entre milhares e milhares, para não dizer milhões, que estão pipocando aqui no Brasil. Em São Paulo, nós temos vários projetos similares ao dela. No Rio de Janeiro também, em Brasília, lá em Ceilândia, também a gente tem bastante projetos nesse sentido. Então, assim, a gente vê que estamos realmente, nós, jornalistas, estamos passando realmente aí por um período de transição. Lohane, muito obrigado mais uma vez. Bom programa para você, né? E até a próxima, tá? Conte comigo. Você tem aqui os meus contatos. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, sabe? Eu queria deixar a palavra para o pessoal também, principalmente os jornalistas independentes. Como eu disse, achei que eu estava sozinha quando eu entrei nessa, mas eu vi que eu não estava. Então, quero deixar aqui para vocês também que vocês não estão sozinhos. Pode contar comigo, tá? Minha página lá é Conecta Cabana. Vocês podem mandar mensagem lá para a gente. Pode fortalecer nosso trabalho, tanto quanto a gente pode fortalecer o trabalho de vocês também. Então, me coloco à disposição para conversar, para ajudar,
para receber dicas, né? Hoje eu peço desculpa pela fala um pouco fanha, a cara meio abatida, eu tive a crise alérgica hoje, Ah, mas já está tudo bem, mas já está tudo ótimo. Então, assim, eu quero agradecer também, Marcelo, muito obrigada. A gente realmente tem que se unir, sabe, para a gente crescer com isso. O jornalismo independente é muito importante, tanto para o mundo inteiro, tanto para as nossas quebradas, tanto para nossas favelas, nossos bairros. Então, muitíssimo obrigada e eu estou à disposição para o que precisar também. ótimo, perfeito. Lohane, então, mais uma vez eu só tenho te agradecer. Um grande abraço para você, Lohane. Outro, muito obrigada.